Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo de hoje é um dos mais importantes em termos de esclarecimento, tá, dos projetos em curso na Marinha do Brasil. Por quê? Nós entrevistamos o Almirante Edésio, ele é diretor-presidente da Engeprom, e a Engeprom ela está à frente de diversos projetos importantíssimos para a Marinha Brasileira. Então o que acontece? Hoje o Almirante Edésio vai começar a falar sobre o cluster tecnológico. Essa entrevista ela deve aí ter outras partes, aí vocês vão começar a entender o que faz a Engeprom, como ela contribui para os projetos da Marinha do Brasil e a importância do cluster tecnológico para as atividades marítimas. Acompanhem conosco. Robson, nossa conversa de hoje é a respeito da implantação do cluster tecnológico naval do Rio de Janeiro. Isso faz parte de uma iniciativa, de uma visão estratégica da Marinha, e a Engeprom é uma das empresas, uma das instituições participantes desse empreendimento. Nessa nossa conversa eu vou procurar seguir o seguinte sumário. Primeiro, o que é um cluster? Por que do cluster? Para que ele serve, como ele vai ser constituído e o que fazer para alcançar o cluster. Bom, o Brasil tem uma iniciativa estratégica de se juntar ao CDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Europeu. E o nosso propósito é inserir o Brasil nas cadeias mundiais de valor, aumentar a nossa capacidade de interação com o exterior em termos de nosso comércio internacional. E para fazer parte da OCDE, nós teremos que cumprir uma série de requisitos. Alguns o Brasil já está buscando, as grandes reformas macroeconômicas, política, trabalhista, mas também ele precisa se adequar a políticas específicas da OCDE. E uma delas é justamente a que diz respeito à economia do mar. No conceito da OCDE, a economia do mar é o conjunto de atividades econômicas de toda a natureza, comerciais, industriais, científicas, tecnológicas, de governo, que tem o mar como o seu interesse de atuação. Aí se incluem os ativos econômicos, bens e serviços ligados a esse ambiente. Nós estamos falando de uma projeção para 2030, essa é a projeção da própria OCDE, da ordem de um valor agregado anual a partir de 2030 de cerca de 3 trilhões de dólares. Isso significa 5 a 6% da economia mundial em 2030. E a OCDE fez essa projeção no espaço de 20 anos. Se baseou nos dados na situação econômica de 2010 e projetou para 2020 cerca de aumentar de 1,5 trilhão para 3 trilhões. E para que o Brasil participe da OCDE, uma das condições é de que ele tenha aderência a essas políticas especificadas. Uma delas é a da economia do mar. E se propõe o seguinte, que haja maior cooperação internacional em relação à utilização e à exploração marinha e à proteção do ambiente marinho. Tem que haver um fortalecimento de gerenciamento integrado. O Brasil terá que compartilhar conhecimento com os países participantes da OCDE e receber também conhecimento. Para isso, ele vai ter que aperfeiçoar metodologias, de até mesmo definir qual o conceito de economia do mar para o Brasil, buscar criar bases de dados sobre a economia do mar e desenvolver capacitação nacional e internacional para a consciência da imperiosidade da economia do mar para o desenvolvimento da humanidade. Bom, mas para isso é necessário um modelo econômico. E o modelo econômico que está se trazendo para essa visão de desenvolvimento é de que o capital privado é que deve se organizar. Uma visão bem liberal. O capital privado deve se organizar e ele deve ser estimulado pelo poder público, em termos de demandas, em termos de políticas, em termos também de infraestrutura
logística, de comunicações e de energia, criando um ambiente estável, regular de negócios. É esse justamente o modelo que está sendo adotado na obtenção das fragatas da classe Tamandaré. A Marinha criou uma demanda, necessitando recompor seu poder naval, decidiu pela obtenção de 4 fragatas muito modernas, né, no estado da arte. Formou-se um consórcio entre empresas privadas e essas empresas privadas estão fazendo investimento. E a IGPROM foi capitalizada justamente para financiar, criar a solução orçamentária e financeira desse empreendimento. Perfeitamente. A IGPROM, nesse caso, é o centro de gravidade desse empreendimento, então. A IGPROM, ela é uma empresa pública de personalidade jurídica privada. Então ela tem que, independente, ela tem que gerar a sua própria receita para poder existir. Um investimento desse da ordem de 2 bilhões de dólares ao longo de 9 anos ficaria muito complicado para o governo, para o orçamento da Marinha, absorver esse montante num curto espaço de tempo. Ainda mais porque nós estamos sob a restrição do teto de gastos orçamentários. Exatamente. A IGPROM é uma exceção. Como empresa independente, ela pode ser capitalizada. Então, o governo resolveu fazer esse investimento, e é realmente um investimento porque vão ser criadas cadeias produtivas, cadeias de negócios que trarão muitos efeitos multiplicadores na economia brasileira, principalmente gerando emprego, gerando produtos, gerando renda, consumo das famílias. Além de consolidar uma necessidade estratégica. Além de atender principalmente a função defesa. Exatamente. De recomposição do nosso poder naval, para que nós possamos defender os nossos interesses, os interesses nacionais, principalmente no mar. Então esse é o contexto do modelo da IGPROM.